Guys, agora, assunto sério, desativei o Pix aqui, tá? Eu quero reagir a um conteúdo muito, muito foda, que é o Mr. Cook falando sobre Marin, o recomeço, o orgulho da LCK. Eu não lembro muito bem, mas eu lembro que o Marin, ele ganhou 2 mundiais, né, pela SKT? Ou foi um só? Foram 2, não foram 2? Um só? Ok, foi um lá em 2015, 16, por aí. Vamos entender um pouquinho mais sobre a história dele. Eu amo ver a história de jogadores pró, principalmente jogadores que alcançaram o auge, tá ligado? Guys, os Pix estão desativados e vamos lá. Reactingzinho ao vivo, vou Apesar de deixar ter aqui sido o a like para o Mr. Cook, ele manda muito bem, tá? Muito pica. Vamos lá. última região Major a receber o seu próprio servidor, é normal pensar na Coreia como Deixem a já o casa do salve LoL para o hoje em Youtobas, dia. hein? Pelo amor de Deus. O talento e a Salvem disciplina que eles. esse novo grupo de jogadores trouxe para o cenário competitivo foi uma coisa tão explosiva que logo no primeiro ano fazendo parte, eles já chegaram como favoritos para ganhar o Mundial. Mas em 2015 isso mudou. Em 2015 aconteceu um dos maiores desastres que uma região pode sofrer no mundo do LoL. Todos os jogadores que se destacaram no ano anterior foram comprados por ligas de fora e não sobrou nenhum nome forte na região. E foi nessa hora dramática que alguns poucos jogadores deixados para trás assumiram uma missão muito maior do que a dos seus antecessores. Agora o objetivo era maior do que só defender o seu time. Agora eles tinham que defender o orgulho da LCK. Well, there's one kill with the boomerang. Last breath up again. Scoops into the wall. Double kill onto the jungler. There's no more jungler. Has he gone too far? The answer is yes. Triple kill for Smeb. Quadra kill. Is that going to be the penta? It will be the Riven Penta. And Smeb will lock up the first penta kill of this season. Feels like this game is ruined. Oh, Smeb! Bringing out the Mano, essa torre de laser, cabuloso. A relação da Coreia com o cenário do LoL sempre foi uma coisa, no mínimo, esquisita. Eles foram a última das 5 Majors a receber o seu próprio servidor em 2012, então se algum jogador coreano quisesse jogar LoL antes disso, o único jeito era criar uma conta nos Estados Unidos e Eu nem enfrentar sabia um ping disso. que facilmente ia de 150 a 200. Ah, tipo nós. Isso fez com que esses jogadores ganhassem a fama de serem trolls ou monochampions na solo kill. E essa situação culminou no infame comentário do Nice. Doublelift em uma live onde ele discutia sobre as expectativas pro cenário de LoL, agora que a Coreia era uma parte oficial. Acho que é difícil imaginar uma previsão mais errada. Double Lift em 2012. Eles sempre vão estar um ano do atrás. que essa aqui. Double Mas o Late. fato é que no primeiro ano de LoL competitivo Cabuloso. da LCK, eles já chegaram como favoritos para ganhar o Mundial. Essa foi a primeira vez que eles apareceram para todo mundo ver, e antes mesmo de ganhar o primeiro Mundial, já era normal torcer contra os times coreanos. Ao mesmo tempo que você torcia para ver um underdog causando um upset, quando os times coreanos perdiam, isso significava que talvez eles não fossem tão bons assim. Talvez aquele estereótipo do gamer coreano que aprende StarCraft na escola não passava de uma grande mentira que nasceu em esportes onde o Taipei. ocidente não tinha tanto interesse. Foi só a partir de 2013 e 2014 que a Coreia venceu os seus primeiros mundiais. Em 2013 com a SKT e Bang. em 2014 com a Samsung. Mas no momento em que eles finalmente começaram a receber o reconhecimento pelo talento que tinham, foi a hora em que o mundo inteiro resolveu tirar proveito da fragilidade econômica da LCK. Quando Rapaz, você não sabia pensa disso num não. cenário forte e bem estruturado, até que faz sentido. Só que esse mercado de esportes na Coreia nunca foi tão lucrativo quando você compara com as grandes potências que são os Estados Unidos ou a China. Então, quando propostas milionárias começaram a chegar para os melhores jogadores da região, as organizações da Coreia não tinham muito como competir contra isso. Dos 15 jogadores que faziam parte dos 3 melhores times em 2014, 11 deles foram Nossa. comprados por organizações de fora. Revolta era A fã LCK desse perdeu daqui, viu? praticamente Cacau. todas as estrelas que conquistaram o status da região, e do dia pra noite todo mundo começou a se questionar se, com todos esses desfalques, essa ainda era a melhor liga do mundo. Com exceção de poucos jogadores como Faker,
uma nova onda de jogadores que não era boa o suficiente para receber propostas precisava dar um passo à frente para não só vencer a Liga Regional, como também precisavam mostrar que iam conseguir vencer os super times formados pelas estrelas dos anos anteriores. Mas por sorte, alguns jogadores estavam prontos para esse momento. Aumentei pra vocês. SKT Telecom. Jang Yeon-hwan, mais conhecido como Marin, teve o seu primeiro contato com jogos competitivos através de um mapa personalizado de Warcraft chamado Chaos Clan Battle. Essa foi a primeira variante de Dota a fazer sucesso na Coreia, e mesmo sendo um jogo completamente diferente, você consegue ver algumas semelhanças até com o próprio LoL que a gente tem hoje. Vendo o sucesso desse jogo, a Nice Game TV, que é um canal de streaming coreano, começou a organizar os maiores campeonatos para esse jogo, 1 ou 2 vezes por ano. Eventualmente, esse campeonato se tornou mundial para esse jogo. Diferente do que a gente espera ver hoje em dia, esses campeonatos não recebiam organizações ou times bem estruturados, mas sim guildas que eram formados dentro do próprio jogo. Inclusive um salve pra você que jogou Grand Chase, Ragnarok, Naruto Arena. Se você jogou alguma dessas coisas aí lá em 2011, 2012, você sabe bem como funciona esse sistema de guilda. E um dos maiores fãs desse jogo era um grupo de pouco mais de 50 jogadores chamado ROMG. E mesmo tendo alguns dos melhores jogadores do servidor, eles nunca chegaram nem perto de um título nas 5 primeiras edições desse campeonato. Pra você ter uma ideia do quão competitivo era esse ambiente, em algum momento dessa história o lendário Koma entrou na ROMG. Só que a seleção para jogar oficialmente por eles já tinha se tornado tão exigente que mesmo o futuro coach da SKT teve pouquíssimas chances de representar a guilda em partidas oficiais. Então leva isso em consideração pro que eu vou te dizer agora. O Marin entrou nesse time na Season 6 e não só foi eleito como um titular logo de cara, como também colocaram ele como principal carry das composições. O Marin foi um grande achado para esse time e o nível de talento que ele tinha ficou claro logo no primeiro campeonato que ele jogou. Cara, Foi olha só. Novo carregador. Eu não joguei esse jogo aqui em específico, mas é bem parecido com o Dota, né? Porque você farma, tem a torre, 5 contra 5, Lina, Pandaren, Ruskara, eu acho. Esse daqui não conheço. Luna, Troll, Trashex. Quem vinha do Dota ou do Warcraft é o Dota 1, não joguei. Mas quem vinha do Dota, ele ia para o LoL muito bem. Muito, muito bem. Porque o Dota, guys, é infinitamente mais difícil do que LoL. Por N motivos. A laning phase do Dota, quando você perde a laning phase, você é amassado. Você é destruído, tá ligado? Você, mano, denam o seu farm, te matam várias vezes, você tem que ir à terra base quando você instalou, não é B, não é TP. Você vai a pé até a base e pra voltar de teleporte não tem Summoner Spell. É teleporte que custa 135 de gold. Custava na minha época, né? Então, quem vinha do Dota tinha muita facilidade com o LoL. Muita facilidade. A ROMG venceu o seu primeiro mundial. E não tem surrender. 이런 같은 경우에 최근에 방어형 아이템이 아닌 공대 치는 게 낫죠. 제르딘 안 그렇지 안으로 들어갔어요. 자 근데 안 닿아요. 우물이 안 닿습니다. 근데 자 니바스 죽습니다. 경기 종료. 로마 클랜이 1경기 가져. E para não deixar dúvidas sobre a qualidade que o Marin tinha, ele não só foi campeão na primeira temporada que jogou, como também foi eleito como MVP desse campeonato. Ele passou mais algumas temporadas competindo por esse time, só que depois dessa estreia explosiva, o melhor resultado que eles conseguiram foi um vice-campeonato no ano seguinte. Apesar de ter toda essa habilidade, a grande razão para o Marin não chegar a ganhar outro título nesse jogo provavelmente foi pela forma que ele se afetava quando o jogo começava a dar errado. Ele nunca chegou a se envolver em nenhuma polêmica realmente pesada, mas ninguém podia deixar de estranhar o fato de que um dos melhores jogadores do mundo se afetava com a frustração da mesma forma que um jogador casual. E acabava se irritando com os aliados e xingando os inimigos. Gold. O cara copiou o Ranger, mano. Quando o servidor coreano finalmente se estabilizou em 2013, o Marin seguiu o mesmo caminho que vários futuros profissionais. Com a curiosidade de ver até onde ele ia conseguir subir nesse tal de LoL, ele criou a sua conta e assim que atingiu o nível 30 já começou a enfrentar as filas ranqueadas. Aparentemente ele ia conseguir chegar bem longe nesse LoL,
porque menos de 5 meses depois de começar a jogar, ele já estava no ranking 4 da solo queue coreana. Nos meses seguintes ele subiu ainda mais e ficou tanto tempo no top 1 que nem mesmo a SKT podia ignorar o que ele estava fazendo. Eventualmente ele foi aceito em um teste da SKT e eles gostaram tanto do resultado que não sabiam muito bem o que fazer com ele. Ele entrou na organização em 2013, só que o time bom que tinha o Faker já tinha o Impact no top, enquanto outro time com vários veteranos podia atrapalhar no desenvolvimento dele como jogador. Então ele ficou quase 6 meses lá só esperando uma vaga aparecer. No fim de 2013, a SKT do Faker ganhou o Mundial, e ficou claro para a organização que criar o time ao redor de alguém que pudesse ser uma estrela era a fórmula do sucesso. Então eles deram o tratamento do Faker pro Marin também. Eles desmancharam a equipe de veteranos que não chegou a vencer nada e montaram um time novo com jogadores que não precisavam de tantos recursos assim. Se eles jogassem pro top, a vitória era garantida. Mano, nessa época que o Faker não jogou, caralho, eu nem lembro disso daqui, mano. Atualiza aí, guys. Easy Room aqui, mano. Dividia muito, limitado. Faker era Academy, né? Time B. Mano, o Wolf e Bang eram cabulosos, viu? 지역에도 한 명이라도 오리 하나 이렇게 오늘 이렇게 플레이가 제일 좋은 건데 O outplay. Caralho. 이번엔 위험하죠. O outplay. 때리는 건데요. Essa época era insana. 쳤어요, 결국. É claro que só de ver os nomes desse time a gente já esperava ver jogadas geniais. Só que mesmo com alguns bons momentos, o que a SKT descobriu é que o LoL era um... Esse caster aqui é aquele caster pica grossa, não é? O que, mano, faz o melhor casting já visto pelo ser humano depois do Galvão Bueno. Cara, é o Jun, né? Jun. O Bosco ele mandou ali, Jun. Caralho, esse cara é cabuloso, mano. Não sabia que ele era das antigas não, mano. Papo reto. um jogo completamente diferente do Chaos Clan. E um time que jogava pro top laner talvez não fosse a melhor estratégia para ganhar campeonatos. Assim que a SKTS estreou, ficou claro que esse estilo deles não ia funcionar, e aos poucos eles foram se tornando um time que fazia cada vez menos sentido. Enquanto o Marin queria manter a mentalidade de carry dos tempos de Chaos Clan, o resto do time adotava cada vez mais o meta coreano da época, que consistia em farmar o máximo possível, controlar a visão no mapa e não comprar jogadas onde existisse a mínima chance de dar errado. Claro que com ideias tão diferentes no mesmo time, o resultado ia ser longe de um título. Eles terminaram o ano no meio da tabela e acabaram não chamando a atenção de ninguém. Só que talvez isso tenha sido a melhor coisa que podia ter acontecido. O êxodo coreano aconteceu entre 2014 e 2015, logo no momento em que o Marin e a SKTS estavam passando por um momento muito ruim. Então nem ele e nem os seus companheiros de times receberam propostas melhores do que a da SKT, mas no time principal a história era completamente diferente. Depois que sobraram só o Faker e o Benji no time, a SKT promoveu a bot lane de Bang e Wolf, e agora que o Impact tinha ido embora para jogar no NA, eles decidiram fazer uma seletiva para escolher o novo top laner do time principal. Mano, depois de alguns testes, eles... Só um off-topic. Vocês têm noção o quanto de dinheiro que o Impact tem? O cara ganhou o Mundial e foi pro NA. E lá ele tá desde então. Tem noção... Mano, eu acho que Impact hoje é mais rico que, mano, Silvio Santos, foda-se. Esse cara é bilionário, mano. Ele tem muita grana. Ele tá no NA desde 2014, 15, por aí. Mano, ele forrou, filho. Ele forrou. Ele tem um prédio dele, pô. Eles chegaram em dois nomes que podiam substituir o Impact de um jeito ainda melhor. Eles queriam alguém que pudesse ser uma ameaça tão grande quanto o Faker era na mid lane e conseguisse ser independente. A primeira opção que eles tinham era um novato da solo queue que tinha chegado no Challenger com menos de 300 partidas e nunca tinha jogado em nenhum time profissional. Esse jogador era o Rune, e apesar deles terem gostado muito da mecânica dele, não dá pra saber se foi pelos momentos que o Marin mostrou de carry na SKTS, ou se foi pela influência do Koma, que já tinha jogado com ele na RNG e sabia do potencial que ele tinha. Mas no momento de fechar o time, a escolha foi seguir com o Marin que já tava lá mesmo. Rune, ponto.
A SKT de 2015 é considerada por muitos como o melhor time de todos os tempos, e eles começaram a mostrar isso logo na pré-temporada de 2015. Eles atropelaram o primeiro campeonato do ano e as pessoas começaram a se perguntar se esse time não era ainda melhor do que os campeões mundiais de 2013. Se você viu o vídeo do Easy Room, que eu recomendo fortemente, você deve se lembrar que esse foi aquele split em que o Faker teve bastante dificuldade com o meta de magos, e eles fizeram vários testes substituindo alguns jogadores. Limitado, né, pai? Só que de todos os jogadores do time, o único que não tinha um reserva era o Marin. O Coma tinha 100% de confiança de que ele era tudo que o time precisava. Fosse com o Faker ou fosse com o Easy. O Marin cumpriu as expectativas do time e se tornou a ameaça que eles nunca tiveram na top lane. Agora que ele tinha o Benji dando o suporte que precisava, ele conseguia criar vantagem sem morrer, dava teleportes mais impactantes e parecia cada vez mais que ele era o melhor top laner da Coreia. Isso é, se não fosse por... No exato momento que o Marin começou a ganhar destaque na LCK, uma nova força surgiu na top lane coreana. E esse jogador tinha um objetivo bem claro: destruir a SKT. O Smeb fez a estreia um pouco antes do Marin, logo em 2013, e eu não vou mentir pra você não. Ele não parecia em nada com um gênio no LoL. Na verdade, ele era tão ruim que até quando caíam com ele na solo kill, as pessoas já começavam a xingar ele, porque sabiam que ia ser um jogo difícil pela frente. Robô? Robô é você? Os 2 primeiros anos de carreira foram um desastre pro Smeb. Ele não só ficava atrás dos grandes nomes da LCK, ele era considerado o pior top laner da região. Então, quando ele conseguiu pelo menos entrar no teste para SKT no fim de 2014, junto com o Rune e o Marin, isso por si só já era praticamente um milagre para ele. Enquanto fazia esse processo com a Telecom, ele recebeu um convite do mid laner Kuro que tinha uma proposta bem diferente. O Kuro não representava nenhum time ou organização. Ele chegou no Smeb e disse que queria montar um time com base na personalidade dos jogadores. O Smeb passou um tempo pensando sobre isso e acabou desistindo do teste com a SKT para jogar nesse time sem muita expectativa. O novo time do Smeb era formado por ele no top, um Monoli na jungle, o Kuro no mid e a irrelevante bot lane na época de Prey e Gorilla. Esse time fez a estreia sob o nome de Huya Tigers, só que como esse era um projeto entre amigos, eles não tinham nem a vaga da LCK para correr atrás disso. Depois de treinar por pouco mais de um mês, esse time conseguiu se qualificar para a classificatória da LCK de 2015, contra times que já eram estabelecidos na cena coreana. Mas contrariando qualquer expectativa, esses 5 ninguéms atropelaram o campeonato e garantiram a vaga para jogar o primeiro split da LCK. There's the TP coming in from Sky as well. Gorilla's there, they're going to lock him up right away. There's the knockback, Whirlwind misses. Smeb a lot of damage to Zonius. Road heals him up through the Zonius. No, it doesn't work, Sky. Low, they do get the Dragon, and now they're going to turn on to Smeb. Smeb going in, going for the double. Oh, he gets it. He gets the triple. He gets the quadra kill. Oh, Drizzle coming in. Drizzle getting taken out. And Sky going to join him very, very soon. Lee comes in to finish that one, and now it's all clean up as the Huya Tigers are going to go up 2-0 with a clean ace. Nobody going down, and that is it. The Nexus taken out. Last game of the night, GG, the Huya Tigers looking strong. Com a vaga nas mãos, eles conseguiram o primeiro patrocínio e mudaram o nome para GA Tigers. Sabe aquela Griffin que alguns anos atrás deixou todo mundo em choque por chegar dominando a LCK? A Tigers fez exatamente a mesma coisa em 2015. Eles chegaram como um estouro na liga coreana. Se a SKT parecia um time forte, a Tigers era completamente imbatível. Eles acumularam vitórias contra todos os times e vinham fazendo uma campanha invicta no split de estreia. Quando ficou claro que esse time não era só um golpe de sorte, as pessoas começaram a criar expectativas para o primeiro embate entre os 2 melhores times da Coreia. Na semana 6, os pedidos foram atendidos e o mundo finalmente ia ver o que acontece quando a maior organização da Coreia enfrenta um time onde os caras mal têm um salário para jogar na LCK. And guys, game 2 is coming up right after this, so do not go anywhere. This series is only just beginning to heat up. It's in for the next game, or whether they're going to try their luck with Easy Hoon. There is a step sign. Here we go, and teleport coming in. Gorilla immediately getting ulted
trying to go back in now. Smeb, really low health, not prepared for this. First blood goes to Marin. Bang just getting free hits from the outside. Prey, luckily for the GE Tigers, picks up a kill onto Peekaboo. Marin has to Ray go with going the in, here's he is. Lee. Lee coming in too, they can turn this one around. Nice knockup for Bengi. Can Lee get a kill? He does. Prey going in, they get another one. And GE Tigers turning it around. Bengi manages. Continuing to auto towers though. I think that's Oh, they found Prey. They picked him. Can they get him? There's the Flay as well. Bengi over the wall as well. There's the ult. Prey barely escapes. Oh, he doesn't. Marin comes in for the kill, and now GE in a bit of trouble. Lee, Faker comes in onto him, pushes Smeb back to get him out of the way. Kuro going after Faker though, but Faker turns. Double kill meanwhile for Marin. Smeb uses the ult, but it's not going to result in anything. A triple kill for Marin. And Prey getting picked, just led. Every Watson, he will right now. Baron at about half health. Gorilla ready. Solar Flare dodge though because that home guard. Marin comes in. He's going to activate the ult right away. Can he get the Baron though? Marin Marin stole it! He didn't steal it. He actually just killed Gorilla. Okay, Gorilla got it. Lee got the Baron for GE, but that's 2 kills for Marin. Smeb in trouble as well. SK Telecom is still going to come up big with this one. Only Kuro and Prey Get to don't agree with that Baron call from GE. Very risky. Kuro decides that he can go in there. Faker with the Zonias. I don't know about this man. Gets out on the Lantern. Kuro trying to charge in there. Gets him with the Death Sentence. Peekaboo low health though. Kuro's pretty strong. This is not good for SKT. Prey comes Kuro in. There's a going up. double There's kill the for Zonya. Kuro Faker already. goes down. Bang is going to fall as well. He does take out Kuro. Prey Double cleans it up. the big turn. They're going to try. Here comes Marin. He's coming in from behind here. Bengi ults onto Prey right away. There's a follow-up. They blow up Prey almost immediately. Azir goes down though. Kuro tearing people apart. Meanwhile, Peekaboo in trouble as well. Big Gnar ultimate comes in. There goes Marin. And GE Tigers, a resounding win in this team fight. Everybody focused on the Prey, but it wasn't enough. On the GE Tigers will come out of the first half of the season 7-0. GG, they've done it. SKT defeated 2-1. Wow. Great Porra, series mas tonight NT não do between Marco? these two teams, and you know Really what? great series. Rest of the world, good luck against the GE Tigers tonight. Essa foi a primeira vez que o Marin e Smeb se enfrentaram e deram início a uma das rivalidades mais equilibradas que a LCK já viu. Eles eram os 2 melhores top laners da liga e os dois jogavam exatamente no mesmo estilo. Dessa vez o Smeb acabou saindo melhor e conseguiu abater o Marin algumas vezes durante a série. Ele se confirmou como o melhor top laner da liga naquele momento e conseguiu manter o bom desempenho até o final do split, onde conseguiu ser o top laner com a maior média de kills, maior taxa de participação e por muito pouco não foi o top laner que também menos morreu no campeonato. Se as pessoas precisavam de uma resposta, os números diziam que o Smeb era o melhor. Essa derrota contra a Tigers no fim da primeira rodada parece que foi um ponto de virada para a SKT, porque depois dessa série eles não perderam nenhum jogo até o final da fase regular. Eles voltaram a se enfrentar no fim da fase regular, onde a SKT conseguiu vencer eles. Mas os torcedores da Tigers não se abalaram muito com isso não. Não era uma derrota logo contra a SKT que fazia eles se tornarem um time ruim. Apesar de não conseguirem fazer uma segunda metade de campeonato tão dominante quanto a SKT, eles conseguiram manter o primeiro lugar e receberam uma vaga direta na grande final. Se no começo do ano eles eram um time que veio para desafiar os grandes da LCK, quando chegou nesse ponto, eles eram os favoritos para ganhar o campeonato. Uma coisa que a gente sabe é que o cenário de LoL tem várias semelhanças com o competitivo de alguns outros jogos. Mas a coisa que cria a maior diferença do League pro resto é o tamanho do impacto que cada atualização cria nas ligas profissionais. E nesse split não foi diferente disso não. O começo da temporada de 2015 tinha um meta bem claro. Filho, esse cara aí é Riot BR, mano. Esse Draven que eu conheço também. Aquele cara ali acho que é o Lukezilla. O começo da temporada de 2015 tinha um meta bem claro. Gente fina esse cara aí. Todo mundo podia ser um carregador. O jogo era completamente orientado no conceito de quem der mais dano vai acabar vencendo. E apesar disso parecer legal na teoria, todo mundo dá muito dano, isso criou uma situação onde só 3 junglers eram viáveis nesse meta, que eram o Jarvan, o Rek'Sai e o Lee Sin. E se você conhece alguma coisa sobre a Riot, você sabe que eles odeiam quando alguma coisa assim acontece. Então no patch 5.5 a Riot decidiu que ia fazer uma mudança no meta, nem que fosse na base da força bruta.
O patch 5.5 trouxe um dos itens mais fortes que os junglers já tiveram acesso na história do LoL. Pela bagatela de 2.200 de gold, agora você podia comprar o encantamento do Titã Ardente, que não só te daria 350 de vida, dano adicional contra monstros da selva e minions, e acredite ou não, esse encantamento te dava um bônus de 25% da sua vida máxima como HP adicional, o que era uma coisa no mínimo bizarra. Eu chego até choro. Esse item não só foi um prego no caixão de todos esses junglers e top laners agressivos, como era também tão forte que valia a pena você usar um smite na top lane só pra conseguir buildar isso também. E um dos times que mais se beneficiou disso era um time que ninguém tinha prestado atenção até agora. Here's Here the we dive. go, coming in. Marin does have Mega Gnar activated. He's going to get a nice ult onto Space. Space Valkyrie away immediately. They will get a kill onto Ambition. Madlife popping his ult, but there's a disengage from CJ, and somehow, some way, SKT turning this one around. Oh, but they get banged, and now CJ turning it back around again. Wolf in big trouble, gets taken down. There's a double kill from Coco. As in CJ, look at how fast they're killing Nexus, and CJ Entis takes out SK Telecom in game 1. O primeiro time da LCK a entender esse novo meta não foi a SKT ou a Tyres, mas sim a CJ Entus, que foi um dos poucos times que conseguiu manter as suas estrelas mesmo durante o êxodo que rolou no início do ano. Na top lane eles tinham o Shy, que não é o The Shy, como suporte eles tinham a lenda Madlife e o jungler que basicamente nasceu para jogar esse meta, o Ambition. A CJ vinha fazendo um campeonato razoável até aqui. Às vezes eles eram um time que vencia a SKT, mas às vezes eles também eram um time que perdia por 2-0 para Jin-Air. Essa inconsistência deles era a grande razão para todo mundo meio que ignorar esse time. Mas agora que o Ambition tinha acesso a campeões como Sejuani e Nunu, a CJ emplacou uma série de 7 vitórias seguidas sem perder uma única partida, com um grande destaque pela forma que eles conseguiram implementar essa estratégia de 2 smites no time. Se o Marin e Smeb vinham brilhando naquele meta de Rumble, Jace e Hecarim era nojento. quando chegaram aos playoffs, foi o Shy que mostrou o poder de campeões como Hecarim e Shyvana na top lane. SKS에서 페이커 선수만 한 명 더 있는 거잖아요. 그 팀이 지금 한국 최고가 됐다는 것도 저는 되게 이해가 안 가요. Might as well. Oh, there's the all-in and bottom, though. Nice knock-up on the Madlife Tom there as well. The ultimate use, but it's spell shield by Bang. But there's a nice knock-up. Madlife turning around to try to get outwork position. Oh, Reverser. Shy. Does anything happen out of this? Shy came down as well. A kill on each side. Shy managed to take out Bang. Tom, in the meanwhile, running for his life here. Bang got the kill on Madlife before he went down. There's Coco from the Dragon Pit. Gets the kill over the wall. People, whoa, Madlife caught Bang there. Bang could be in a bit of trouble, but no, Wolf makes it happen. Meanwhile, Marin manages to get the back lines and take out Coco, now going in onto Space. Ambition, and there comes Shy over the wall, turning it around. A couple kills. SKT very low. Shy's not done yet. There's a double. Will he get the triple onto EasyUn? He dives the turret. There's the pull. Space chasing as well. Goes on to Bang. Triple. Will it be a quadra? It will. Quadra kill. It could be a penta. He could get the penta against Marin, but it doesn't look like it, taking too much turret damage. Okay, Yep, they're going to try. They're going to try a 4v5. Dragon a bit low. Well, CJ's going to grab the dragon. They're going to go on the Bang right away. There's the knockup. Bang a little bit low. Wolf push back in. He's going to get taken out. Marin with a huge Gnar ultimate. Can they do anything about this, though? No, a double kill for Coco. And there goes Faker. Faker manages to get the kill on Ambition. And meanwhile, Marin gets into the back lines trying to get a kill onto Shy, but it's not going to work. Nice grab from Madlife. Uma das maiores bizarrices foi top laner com o Smite, porque ele ficava farmando infinito e ele botava Smite da cor vermelha, que melhorava. Você dava mais dano no cara e você tomava menos dano dele, do alvo em que você deu esse Smite. E era bizarro, tá ligado? Então ele ficava toda hora farmando Golem. Alguns iam até mesmo para o Lobo, que no caso era Gromp e Lobo, né? Blue Side, e ficava infinitando farm. E tipo, 15 min era 1 item e meio já, tá ligado? Shy picks up yet Isso lava o AD another Carry one, feito lixo. and that was a 4-for-1 and a dragon in favor of Madlife. That's going to be an easy kill. And CJ, they're looking like they're ready to end this one. Big Gnar ultimate, but it only gets CJ closer to killing everybody. Position reversal used by Bang. There goes Tom. Bang trying to poke, but who are you going to kill? Oh, goodbye. Ambition takes him out. And so, if the SK Telecom base is the Death Star Trench, Luke Skywalker and the CJ Alliance is coming in to take it down. There goes the Nexus, and CJ is going to go up 2-0 in this best of 5. GG. Very surprising results so far.
Jantis high fives between Coach Sun and Shy in the booth. Esse foi o primeiro teste de verdade da SKT porque até o momento eles sempre tinham uma resposta para qualquer time que fosse jogar contra eles. Se o time inimigo era forte com assassinos, era só colocar o Faker. Se eles fossem fortes com magos, o EasyRun tava lá para resolver o problema. Mas nos 2 primeiros jogos dessa série, todas as armas da SKT se mostraram inúteis contra esse trio de carries que a CJ tinha no topside. E aí foi a hora que a gente precisa tirar o chapéu pro Coma pela adaptação que ele trouxe na série logo no jogo decisivo. Se nenhuma das estrelas do mid ou top ia conseguir carregar, o time resolveu apostar todas as suas fichas na bot lane, enquanto Faker e Marin davam suporte na composição. He's still coming in though. Madlife trying to zone, but they're chasing Ambition away. There's the teleport coming in. Maokai right onto Ambition. Even with the new wall, he's going to go down. Meanwhile, Marin may be in a little bit of trouble too. Here, Shy over the wall with the onslaught of Shadows. CJ might be turning this one around here. Bang still doing a lot of damage though. And CJ getting pushed back. Yep, there it is. The damage from Bang's face. Flashes. Faker picks up the kill though. Lantern right out of red behind Becky. Yep. Nice job. Marin coming in from behind. Nice wild growth to knock everyone up. Shy trying to get the backlines, but the kills already coming in for Bang. There's a double. Shy has to disengage. Coco and Ambition backing away. Essa torre de laser foi nojenta, mano. Um dos maiores erros da Rito Gomes. Essa torre era um lixo. Flashing ahead. Faker takes one. Goes down. Yet another kill for Bang. Bangy tries to come in, flayed away by Madlife. Culling hits nobody but the Raptors. Zigzag comes in, that's a double kill for Bang already. SK Telecom ready to close this one out. Bang a little bit low, but he is still healthy enough to close this one out. A triple kill here. Se eu não me engano, esse Lucian era o Lucian do URF. Gets a kill as well. Parecia que ele tava de patinete, ele só não dava dashando. Ambition comes in, but it is over. SK Telecom, they will take down this Nexus turret. They will take down the Nexus, and we are going to the Blind Pick Game 5. 70 a série tomou guys. proporções além do que qualquer analista conseguia prever antes do jogo começar. A CJ veio muito mais preparada do que qualquer um conseguia imaginar, e quando chegou no jogo 5, a única certeza é que eles iam apostar na sua melhor estratégia agora que a SKT não conseguia banir campeões. Mas pro azar deles, a SKT também tinha uma carta na manga. Looks like we're getting serious. Nossa! Listen to that crowd. It's Faker on the block. He is undefeated. There we go. That one hit. Coco may be in a little bit of trouble now. Faker trying to dodge. Coco doing a lot of damage. Ignite not used yet. Here comes Ambition. Faker has to back away and use that flash. Did not use Ignite the entire time, and Ambition could be in trouble. Bangy coming in, getting very low. Ignite used now, and that is it. First blood goes to Bangy. Um fato curioso, estão vendo que o Azir tá com essa poisonzinha na cabeça dele e os minions também? Quando o Jungle smiteava, ele ganhava atributos extras com cada campo que ele smiteava. O Gromp, você ganhava uma poison que ficava em você, mas não te fazia efeito. Quem irritasse você, ficava no efeito da poison, tá ligado? O lobo ficava um espíritozinho da jungle, onde você smiteava. A galinha, eu não me lembro. A galinha, acho que era um Oracle Elixir, de revelar o ward. O golem, você dava stun na jungle. Red, blue, não me lembro. Telecom, if they can go a turret, a dragon, and 5 kills up for 13 minutes, Coco in a little bit of trouble. Ember survived. It didn't work. And will he go down? He will. Faker with a solo kill in mid lane. Coco in a lot of trouble here. Wolf is there. Bang needs to be careful though. There's a kill for Faker though, and this one's looking a little bit better for SK Telecom. Ambition very low. Death Sentence, they grab him under the team. Esse foi o primeiro jogo que o Faker carregou de LB? Acho que não, né? Teve outro antes disso, não? 2013, 14, talvez, não sei. Mano, o LB dele tinha muito nome, tá ligado? Ele criou essa porra. Quadra for Faker. Ambition is low. Is he going to do it? Faker was in the mid lane the entire time. There goes Wolf. A double kill for Shy. Here comes Faker though. A kill on Madlife. Maybe on Space. There's Azonius. Can Faker do anything off of this? Bengi's still alive. Goodbye, Space. There's a double kill for Faker. Bengi still making plays here. Marin still alive too. Shy gonna get taken down. Make that a triple for Faker. There is the ace. A valiant effort by CJ. CJ taken down. SK Telecom comes back.
from 0-2. 7-0-18, The reverse Snap taken sem down. smite SK de Telecom Maokai. comes back Com mais from farm do 0-2. que The a reverse Shyvana sweep bugada to farmando. send them to the grand finals against GE Tigers. A SKT cresceu muito nessa Eu não série vi, contra a velho. CJ. 15/1. E pro azar da Tigers, eles estavam muito bem preparados quando chegaram Marin. na grande final. Essa que foi eu uma falei? série bem mais controlada, Não foi porque Marin. apesar das jogadas brilhantes que o Smeb tentou fazer, o resto do pode. time simplesmente estava muito atrás de tudo que a SKT fazia. Então, com um sonoro 3-0, a SKT teria a missão de mostrar pro mundo qual era o novo nível da LCK. Opa, quitou. Multa. O MSI de 2015 foi bem especial então, por vários... Esses 50 min de partida, 70 min de partida, era muito normal. Quando eu falo que a Riot, ela mudou muito o jogo pra melhor, daquela época pra cá, vocês não entendem, tá ligado? Mas para o telespectador, o jogo era um lixo, porque ele não tinha fim. Era todo jogo 1 hora. Tipo, esse era o padrão, tá? Uma MD5 era tipo 10 horas. 10 horas, tá ligado? Exatamente por causa disso. O Baron, ele não buffava Minion, não tinha Elder. Pra você vencer o jogo, era matando as 5 cabeças do time inimigo. Só isso, tá ligado? Só dessa forma. E todo jogo ainda tinha piques específicos de cleanar o mid. Azir, né? Cork, sei lá. Essas porras aí da época. motivos. Os maguinhos. Essa seria a primeira oportunidade de ver se o campeão da LCK ainda tinha o mesmo nível de antes, seria a primeira edição desse torneio, e no caso do Marin, seria o primeiro teste que ele teria sendo a estrela do time. Is now taking down the Turkish squad. They dove right into Theocles, and now they're gonna serve him up. Bengi Eu over acho the que eu wall. tava aí nesse Marin Mundial, piercing viu? the heavens with that equalizer. Now on to Thaldrin. It's gonna be Dumbledoge on one side, but now those guys are split. And I don't know if they really want this. The I think I Não, can isso aqui é o de situation actually 2016, falls on né? Nardius, and he Quer cannot. sair? He definitely cannot as he gets Me compõe, taken então. out by Bengi and Marin. Faker with a nice Emperor's Divide, but it Isso put em himself on the wrong 2015 ou side. The Achilles 16? could have gone down, but he gets the 15, né? wild growth, and I think Ah, they're é gonna verdade. continue. Marin comes in with a teleport. And that equalizer decimated Besiktas. There's Abafa, 3 guys, tá na members tela. down already, and Bang and Abafa Marin legal. looking for more. Dumbledoge is And we're off to the races. Hecarim, he's gonna Tinha win 7 like a one-man dives. horse race, É but mentira, again, viu? he's Não looking é de again, taken out by 2015. SKT. Isso aqui é de There's 2015 2 kills. antes de Oh, Cristo. thanks, Aí Grump, sim. bro. and right. You call it, Fischio. I'm holding you to this. Oh, Marin coming Vai in. nos aposenta You don't expect them to come from your Nossa, own base, do TSM. you? Bengi in a little bit of trouble, or Bjergsen rather. Marin, look at how tanky he is, just kind of 1v4ing at this point. Bjergsen getting so low out of the fight Aqui o already. NA Marin começou a still ser chasing. exposto, He's about to filho. go Meganar. Bjergsen dodges the building, and Marin ults it for the kill. Bang comes in. So SKT keeping up the pressure in the mid lane. Blink coming in from Marin as well. Beautiful ultimate from Clearlove. Look at the equalizer on the backside though. On top of the DG. Emo Plague as well. This is what this comp's supposed to do. Oh, wow. SKT's doing triple kill for Easyhoon. No primeiro dia, a SKT venceu as 3 partidas que precisaram jogar sem muita dificuldade. Eles tiraram aquela dúvida sobre o nível da Coreia e venceram sem muita dificuldade a EDG, que era o principal adversário deles no campeonato. O Marin teve a estreia que todo mundo imaginou no palco internacional e conseguiu ser um grande destaque tanto na lane quanto nas lutas quando o time precisava dele. Mas os desafios do segundo dia iam se mostrar um problema muito maior do que a representante da LPL. O primeiro oponente que o Marin tinha que enfrentar no segundo dia de MSI foi o cara que perdeu a vaga para ele na SKT e acabou se tornando campeão na Europa junto com a Fnatic. Healing back up, and here we Oh, go. making Bengi with low. the snowball. Yep, coming in, trying to protect that ward that they know is seen by that pink ward. Reignover. Overball trying to get away. Mano, Here esse comes Reignover, Bang, ele era still muito bom. Advancing as well, still a bit lower on the health. Here comes the teleport. Ele coming criou in. o Olaf, Bengi getting se very eu low, não uses estou that ult. enganado. Absolute zero goes off. Yellowstar gets the Esse cara kill é o anyway. pai Wolf in a little do bit of trouble. Olaf, tá But ligado? here comes Olaf Faker. Jungle. Here comes Mara. Reignover coming in, getting taken down. Meanwhile, another kill though comes in. Marin zoning pretty well, and Yellowstar back out for the moment. Marin getting really low, and Hoonie's about to go Meganar. I think SKT's been pushed away from this dragon. Hoonii também era cabuloso. Marin might go down. Hoonii grabs the kill. What a play! And Bang and Faker have to retreat under the turret. Your Fnatic sort of keep this going. Oh, never mind. A little bit of fight in the top lane. Ward does go. Tower does go down later, but Bengi will go down. Whoa. Up top, Fnatic
managing to catch him there. Here Jungle comes Marin. Tank, Smite roxo, item individual. Because it would be a thing they have to go and stop. Here they come. In trouble. Oh, he manages to get out, only slowed by the ult from Reignover. Reignover chasing anyway. Here comes Huni. Reignover gets so low already though. Faker trapped the mid lane, has to flash away, whimsing himself as well. Wolf may sacrifice his life for the team. Oh, Febiven goes in, gets the double up, bang, and Faker in trouble. Double kill for Febiven. Marin late to the fight here, and Wolf on his own in the back lines. Febiven with a triple now. Oh man, a kill for Steelback as well. And Fnatic Loucura esse mundo, né, cara? Europa vencendo Coreia. Big trouble, double kill for Bang already. Make it a triple kill. And now SK Telecom, despite that Inclusive hoje vai acontecer, né? Genji contra a Fnatic. E aí? Ah, SKT vence ainda, filho. Never Depois mind. ele teria que enfrentar o Zib da HQ. Eu sei que é difícil acreditar. Esse Nunu aqui, ele era o mais bizarro que tinha, tá? O time que pegava ele vencia. Essa porra, o W dele dava movement speed e attack speed. Só que qual que era o pulo do gato? Quando você botava level 5 e comprava, tipo, antigamente, o cooldown era em porcentagem, não em aceleração, né? Então, os itens, o máximo era 40%, aí depois veio uma runa e foi até 45% máximo, né? E você comprava 2 itens que davam cooldown, que era a Pedra de Vida, Gema Ardente, e outro item de cooldown que eu não comprava era o Broquel Glacial, que era o item do Coração Congelado. Então, quando terminava o buff de attack speed dele, ele já tinha outro pra dar. Então, tipo assim, a todo momento, o personagem ele ficava um AD ou um Azir mid, ele ficava com buff de attack speed e movement speed. Era loucura demais. Depois ele teria que enfrentar o Zib da HQ. Eu sei que é difícil acreditar nisso hoje em dia pela queda em resultados que a LMS teve nos últimos anos. Mas em 2015 essa região ainda criava times tão fortes que, mesmo não sendo uma Major como as outras 5, existia uma chance real deles voltarem a ser os campeões num campeonato onde tudo desse certo. Sivir is almost getting a Phantom Dancer, so it's not a bad thing that you wait for 2 item spikes on both Cho'Gath and Sivir before you really go hard on these fights, and it's also what they're trying to do here at HQ. Now they got this mid tower, and the fight is starting. Flame from Nord coming in, Albus almost going down, Etherhune down to half, but out goes the rest of the team. Gragas into the fray as well, swap in towards Amba, interrupted Westor, lands in silence, Bang's gonna get shut down, headshot comes through, there's the kill picked up, Mountain forced to run, but Etherhune summons the turret, the fight continuing for SKT, they want blood back. We do see the Vengeful Maelstrom jumping in for more kills, AHQ currently 1 for 3. Mano, eu nem lembro desse time. HQ. Desses players principalmente, tá ligado? Martin's in the same dire straits right here. Silence comes in, can turn into Big Gnar. That's the kill picked up, and of course Rek'Sai dies the same moment, but an ulti on to Bang. He is alone right now. A big bounce house for AHQ, and Bang will indeed go down. A 2-for-1 with the turret ready to die. AHQ should be able to take this one out as Wolf is unable to come in. Westall jumps onto Bangi. He does get it with the Feral Scream, then turns his attention to Wolf. That's 4 members of SK Telecom down. The number 4 team. And you deny these picks from happening. Instead, now Westor gets knocked in. Bangi chopped down to half HP, but Bang's here to put in some damage. Etherhune joins the fray as well. This is a 5v4. Morin gets caught up with the mid laner. Drops as well. That's Westor dead, and the fight continues. And down to half. Etherhune crushing absolutely everybody. Bang gets the kill credit. Noxmore back in. An absolute slaughter in favor of SKT. A SKT conseguiu terminar a fase de grupos invicta. Mas esse resultado de 5/0 simplesmente não contava a história do que aconteceu no segundo dia de campeonato. O Marin que apareceu nesse dia não era mais aquele monstro intocável que criava vantagens sozinhos e afundava o adversário no jogo, mas sim o Marin da SKTS, que era pego fora de posição, ficava atrás em farm e acabava prejudicando o time com as jogadas que ele criava. Esse foi o primeiro sinal de que talvez a LCK não tivesse mais tão forte como em 2013. Mas como eles continuaram vencendo, dá pra dizer que a comunidade fez uma vista grossa pra essas performances do time. Porque na próxima série o Marin teria a chance de se redimir contra o Huni. Are we not going to get a chance to revisit it? Oh, now, come on! Is visiting Huni. You talked about SKT playing around Huni, and now they are doing it. Equalizer is down. It's Korean on Korean battle, and it's Huni that wins.
Rooney era muito bom, mano. Rooney decaiu muito rápido, né, também. Well, Reignover gets caught out, equalizers available. Morin does try to land the knob, but does not manage to connect. They find the kill onto Reignover. É, em 2015 o Jinkedo poderia dizer que a Ahri dele era igual a do Faker. He turns his attentions to Bengi. Flamesplitter's throwing out and Bengi's in retreat. Hooney looking for the electro harpoons. Not going to get the kills, but they will map at the mid-season invitational. Fnatic are now onto the Nexus. They are challenging the #1 team from Korea as Hooney's taken down. The Nexus will fall, and it's 1-1 Fnatic. Back off, they can always go back and get the Baron later on. No need to push that advantage. Well, Faker says otherwise. He wants Hooney. He takes him down. Yellowstar, the lone member. A SKT conseguiu se recuperar no terceiro jogo da série e parecia que tudo tinha voltado ao normal. O Marin finalmente conseguiu fazer um jogo bom contra o Rooney, e isso deu a confiança pro time de que eles podiam voltar a confiar na top lane para resolver o resto da série. Now here is Reignover. Marin's pushed up. He doesn't have vision. A bit dangerous. Hooney's going to push him back. There is a flash available for Marin. Reignover's looking to get the knock-up. He's going to tunnel forward. Flash reply, flash and follow. Marin's going to go down. Boa, Rek'Sai sempre fazia isso. Esperava um flash pra daí dar um flash W. Até hoje não tem que ser assim. He's going to get close to that tower shortly. They have a cannon minion. See if they can make it work. Marin, he's just hit level 6. Equalizer instantly comes down, but he's instantly knocked up and he's overheating. Yellowstar tanking up the turrets. Now it's Reignover that's going to take a few shots. It's Reignover that's going to go down. Marin in a 1v3. Na hora exatinha, ele catou advantage to Febiven in the mid lane. Equalizer used by Marin. Mano, o Yellowstar. Just trying to push up right now, put as much pressure down as possible. Here's Reignover. Marin going to try and jet out of this one. Will be knocked up and hit with the smite. Well, looks like he's potentially going to go down. Hit it, breaking. Yes! Não. Well, looks like he's potentially going to Sério, ele vir pra cá e não vir para os Minions é um roleplay máximo. go down. Hit it. Não, aqui ele entrou legal. Porque ele tava protestando. Olha só o quão bizarro o smite vermelho é. Reparem que quando ele smitar, vai ficar uma parada meio que queimando o Rumble. Presta atenção. Down as possible. Here's Reignover. Marin. Olha como a vida cai. Smitou. Olha lá, queimadura. Olha agora, olha agora. Olha agora. Olha isso, cara. Era um Ignite. Yes, he can! Great shot. He took more. Here comes Fnatic. Hooney wants Bang, and he's almost going to solo him. Onslaught of Shadows is available. Culling has been channeled, and we do see Bang forced to flash away. Equalizer is good. Steel back on the retreat. Throws out the Light Slinger, and the auto attacks onto Marin. Hooney kicks him with the hoofs. He onslaughts in. He fears them backwards, and that's 3 kills for Fnatic. Faker is down, but he takes Steel back with him. Fnatic continue to chase. We do see Bang going out. Ladies and gentlemen, we are going to Game 5. Fnatic take down. Eu já vou te dar o spoiler de que a SKT venceu essa série no 5º jogo, mas dessa vez não deu pra ignorar. Essa era uma org que só tinha participado de um campeonato internacional e eles venceram. Eles tinham um hype de ser o melhor time coreano e, diferente de hoje em dia, era um consenso pra todo mundo que o Faker era o melhor jogador entre os melhores. Essa série tão difícil podia significar 2 coisas diferentes. A primeira é que a Europa podia dizer que eles finalmente alcançaram o nível da LCK. A segunda é que essa série era a prova definitiva de que a liga coreana não era mais tão forte quanto antes. E a SKT chegar no palco internacional jogando assim só mostrava o quão fraca era a competição para ser o melhor da Coreia. Caralho. Olá e boa tarde! Opa! Hoje nós vamos conhecer o grande campeão do Mid-Season 2015. Nesse sábado, a SKT suou muito para derrotar a surpreendente Fnatic. Batida decidida apenas no 5º jogo. E na outra semifinal, a Edward Game montou o conhecimento da HQ e aplicou 3-0. SKT e EDG a partir de agora, na narração do chefe, nos comentários do Tichinha e na análise do sempre preciso GSTV. Boa tarde, chefe. Realmente mais um grande jogo. A gente novamente tem numa final de torneio internacional Coreia contra a China e ainda permanecem os grandes nomes, os grandes jogadores. Vamos ver se novamente a Coreia sobressai, a China consegue vencer o confronto ou se dessa vez a China consegue o primeiro título deles importante, né? Boa tarde também ao Tichinha.
Boa tarde, STV, Chaep, todo mundo tá em casa. Eu estou ansioso para ver o nível da China, porque baseado no resultado de ontem, a SKT teve muita dificuldade para vencer a Fnatic, enquanto a EDG soube sair de tudo que a HQ tentou colocar e eles venceram por 3-0. Então, se for para pegar passado aí, o recente, vai dar a EDG. With the wave beam pushing in the bottom lane, SKT should expect multiple members to be nearby. Yet Marin is now teleporting in. Wolf is here to help him. It's 4v2. Oh, what timing here by EDG. Marin's going to go down to an ignite. They don't know Bengi's coming as well. How long do they stay for this? If Wolf can get some good passive shots down on different members, that's going to be... Você daivava infinitado, aí a torre resetava o agro e voltava para o dano inicial. Bons tempos, hein, mano? Beautiful! Wolf may not be able to make it out of this one alive. Too many members. Again, Koro is here for this one as well. Important for EDG. Nobody's tanky enough to survive the burst coming from EDG, and now Meiko muito bom, mano. Pau muito bom. Marin gets Pau era muito bom. Pau é muito bom, na verdade. Right into the wall. Right into the wall. No, mas sério, Pau era Here muito bom, comes mano. SK Telecom. Bengi not there for the 50-50. Baron going very low at 1,500. It is going to go over to clear. Down goes Faker. They take down Faker immediately. EDG could have eyes on the base. Marin's going to be a distraction, but he's going down very fast, even as Mega Gnar. The last engage, EDG doesn't even see the turrets. Eyes on SKT. SK Telecom T1 are wiped. The Nexus turrets are going down. LPL's Edward Gaming are the 2015 Mid-Season Invitational Champions. A comunidade foi tão cruel quanto você espera que seja. Caralho, Eles foram apontados... Detalhe, tá? Pog demais Mr. Cook, que trabalho foda e com muita excelência, mano. Ele foi olhar lá as mensagens, ó, 9 anos atrás, tá vendo? O cara vasculhou tudo para trazer aqui tudo perfeitinho para a gente, tá vendo? 9 years ago, sério. Não, Reddit, né? Perfil deletado, justamente. Mas, porra, da hora, mano. Mr. Cook brabo, guys. Esse cara sabe criar um A comunidade conteúdo. foi tão cruel quanto você espera que seja. Dedos foram apontados para todos os lados e a essa altura você deve estar com 2 perguntas sobre essa história. A primeira é o que aconteceu no MSI. Essa é uma resposta que só a própria SKT consegue dar com certeza, mas com base nas coisas que eu tenho acompanhado da LCK e desse time, eu consigo ter um pequeno chute. Essa SKT era um time que estava junto há menos de 6 meses, e fora o Faker e o Benji, essa era a primeira vez para a maioria daqueles jogadores onde eles estavam sendo tratados como uma estrela do cenário. Ninguém esperava que eles fossem vencer a LCK no início do ano, e quando eles começaram a ter dificuldade no segundo dia junto com as derrotas para Fnatic, eu consigo imaginar que a frustração e as brigas tenham quebrado esse time de dentro para fora. Outra coisa que a gente não pode ignorar é o próprio fator Marin. Ele era o estereótipo perfeito de um jogador viciado no LoL. Ao mesmo tempo que ele amava esse jogo e gostava daquela sensação de ganhar, eu tenho uma leve impressão de que ele também odiava a frustração que vinha quando as coisas começavam a dar errado. E eu não falo isso tirando da minha cabeça, não. Alguns anos depois que o Marin chegou a se aposentar e jogou em outros times depois da SKT, um ex-companheiro deu uma entrevista onde ele dizia que quando o Marin morria num treino, eles fingiam que nem viam que ele tinha feito merda, porque senão ele podia tiltar. Mas quando ele fazia uma jogada boa, todo mundo tinha que comemorar e dizer coisas pra incentivar ele. Assim ele conseguia ficar focado no jogo. Ave Maria. A outra pergunta que você deve estar é como esse pode ser o melhor time de todos os tempos, se eles sofreram tanto na LCK e ainda apanharam no MSI. Era um bebê, mano. E essa é uma boa pergunta. A resposta é o que acontece depois. Here we go. Dive onto Edge. Scores right there, though. I don't know if this is going to work out. Oh, Bengi in big trouble. Faker trying to do some damage. Bengi gets taken out by Edge. Oh, Faker kicked into the Raptor bit. He's going to Alpha Strike right back over. Pop the Ignite. Faker with the kill onto Edge. Teleport coming down. Marin. The back line already. Faker getting locked up. Faker actually goes down right there as Bengi finally gets into the fight. Bang. Under threat. Deixa eu voltar aqui, peraí. Era o Mastery AP essa porra? Acho que não era o Mastery AP, era? Raptor bit. He's gonna Alpha Strike right back over. Pop the Ignite. Faker with the kill Acho que era D, mano. Acho que não era AP, não. O AP era the back line already. Faker getting locked up. Faker actually goes down right there as Bengi finally gets into the fight. Bang under threat. Kuro and Smeb chasing after him. They're the twin bangs with the double kill as Marin is just going to clean up this fight from behind. There is nothing that Kuro can do.
Marin with the TP into the back line. He gets caught early. Smeb on top of him with that twisted advance, and they're actually going to turn this around. Faker uses the Emperor's Divide. There are the Rockets coming in, but the cleanup from Bang. He's free autoing just behind the wall, and Smeb gets onto Bang, but there's the QSS once again, and a double kill from Bang, who is just so protected. Triple kill, quadra kill, and are they going to get the Penta? Marin wants to hand it over. Gorilla gonna get fished. Gorilla gonna get the Penta for Bang. That is SK Telecom's first Penta of the season. Looks like Marin still has an equalizer. Here we go. Coming in now. Can they catch him? Get the headbutt pulverized. Great equalizer as Najin tries to escape into the jungle. Dude going deep now, trying to escape and banging a lot of hits from the outside. Absolute Zero does a little bit of work here. Taken down as well. It's Najin's or SKT's first kill of the game. And number 2 comes in as Faker takes down Depois Duke. estourava, dando dano baseado no dano And SKT, whoa, Faker flashing over the wall. One second on to OQ Wolf, coming in with the headbutt, the pulverize, a double kill for Faker. Yes, he can, he gets it. Here going very low as well. Now Faker getting a huge ult onto the enemy team. A big ult comes in from Tom as well, and SKT finds exactly the fight they were looking for. OQ over the wall comes Bang for another one. Faker gets the kill anyway, and now Duke and Pure Goong as well in a lot of trouble under turret. Faker poking so hard with those arrows, gets Crapo. Everybody all in onto Faker, but Bang gets the kill anyway. Faker's still getting away. He can put the pressure. Now they know the wards are in their side of the jungle. This has been an increasingly common strategy. Parallel convergence. Here we go. Alistair. There's a stun. Oh, geez. Death Ray goes down. There's a play, but somebody from Sven is going to be going down right here. Marin on the side. He's got the ignite down. Catch has to flash over the wall. And that is first blood to Corki. Faker's going to have another Death Ray up it right now. And there's 2 for SK Telecom as they sense out exactly what Spenny wants to do. And nope. Oh, perfect. Parallel convergent disengage. So they are very scared of fighting SKT right now. Soul under the turret. Oh, that was a beautiful bait. Wow. Well played. That was extremely well played. Only one match loss. Impressive stuff from SK Telecom as usual. GG. Wow. Talvez fosse pela derrota no MSI ou pela sensação de ter envergonhado a Coreia. Mas a SKT do segundo split era um time completamente diferente daquilo que tinha sido mostrado na primeira parte do ano. Eles quebraram o recorde de vitórias na LCK com um resultado de 17/1 em séries e mantiveram essa dominância na final, onde atropelaram a KT por 3-0. O Marin finalmente se tornou o jogador que o Coma viu que ele podia ser, e quando chegou o Mundial, a SKT teria uma chance de redenção. Tipo assim, mano, no Mundial até aqui eu tô mais desgostando do Marin do que gostando dele. Descobri que ele era mimado, tóxico, filha da puta, chato. Eu tô odiando ele, na verdade. Eu sou o único ou eu vi errado? Tipo, vamos ter ainda mais 2 minutos de vídeo, mais ou menos. 1 minuto e pouco. Talvez eu consiga mudar de ideia, né? Vocês aí, e eu, Tobas, eu também não curto gente assim. O Roubar o meu carneiro comentou ali. A SKT fez o que não conseguiu no MSI. Essa foi a performance mais dominante que um time já fez no Mundial, e os números não negam isso. A primeira vez que a SKT perdeu uma T2 foi no jogo 3 das quartas, o primeiro inibidor na semifinal, e a única derrota que eles tiveram no campeonato foi na final contra outro time que também era coreano. A LCK não só trouxe o melhor time que o Mundial já viu, como também trouxe o único time no mundo que conseguiu tirar pelo menos um jogo deles. O êxodo abalou o nível da Coreia, mas também obrigou todos esses jogadores que não eram estrelas a darem um passo além para se tornarem alguns dos maiores jogadores de todos os tempos. E tipo, não é como se a gente estivesse falando de um Mundial que tinha times fracos. A Europa tinha mandado a Fnatic e a Origen, que foram os 2 melhores times da história da região até aquela G2 com o Caps e o Purps. A China tinha a LGD, a Invictus, a própria EDG. E até o NA, que era uma região de verdade na época, tinha a Cloud9 e a CLG, que eram times muito bons. Em 2016, a Coreia voltou a ter o status de melhor região do mundo, e apesar da SKT ser o melhor time, foi a primeira vez que as pessoas não concordavam mais sobre quem era o melhor jogador. O Smeb se tornou o personagem principal dessa história e construiu um nome por anos, até ser desafiado por um top laner que tá jogando nesse MSI de 2024.
Mas se você quiser saber como essa história continua, aí você tem que se inscrever no canal, porque eu não aguento mais gravar hoje, e senão a gente vai embora e chega. Que canalha, cara. Espero ver vocês de novo ainda esse mês, antes do final do mensais, se der tudo certo. É isso. Valeu, até a próxima, se inscreve no canal e seja membro. Tchau. Vai dar tudo certo, ele vai trazer esse vídeo para a gente. Porra, eu achei que ia terminar o vídeo, eu ia estar, caralho, Marin, God, imenso, gigantesco. Eu tô tipo, caralho, mano, cara filha da puta. Que pena que ele venceu, tá ligado? Como é? O Zeus é 3 vezes o Smeb? Fato. Né? Mano, é que essa última final de Mundial, o Zeus tava muito bufado, né? E fez coisas milagrosas ali com aquele Oni, o caralho é 4. A última impressão é que fica, né? Ter um Yamato no time eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Fato. Pro Mylon, o Smeb é o melhor da história. Acho que tudo isso vai ser... É bem discutível, né? Acho que cada um pode acabar falando Difícil ter um certo ou errado, mano. O que vocês acham, guys? Zeus só perde para robô? Fato. Fato do fato do fato, viu? Aí você hablou, dog. Aí você hablou e hablou legal.